Olá, pessoal, tudo bem? Professora Briane Mourão aqui mais uma vez, né? A gente retornando aí do feriado, espero que vocês tenham descansado, aproveitado também o tempinho para revisar algumas coisas, né? A gente está se encaminhando aí para o finalzinho do ano, começando aqui as aulas do mês de novembro, tá bom? Então a gente já dá aí os avisos iniciais e o primeiro deles é para você já pegar o seu caderno e fazer algumas anotações, que hoje a gente vai fazer uma revisão de algumas coisas, né? Lembrar a ideia diária, conteúdo que a gente já viu em outro momento, tá certo? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. O professor Tiago está aqui me ajudando com os emojis, aparecendo aqui para dar algumas dicas para a gente, tá certo? Bom, gente, a nossa aula, né, tem um formato digital, possibilita que você assista nesse momento ao vivo na TV, mas depois também você pode dar uma olhadinha no aplicativo e também no YouTube, né, no computador. Então, você pode aí ter acesso à aula de várias maneiras e a intenção é essa, que a gente consiga atingir o máximo de alunos aqui na rede, tá certo? Para que a gente faça essa interação no momento da aula, a gente está em teste, né, já no finalzinho da fase de teste aí do aplicativo, que tem se mostrado muito eficiente. A gente tem conseguido fazer interação em cada momento aqui da nossa aula, crescendo a quantidade de alunos, o que deixa a gente bem contente, tá certo? Vou passar aqui para o professor Pedro, hoje ele me acompanha para ficar ali de olho no chat e também fazer as interações dele, intervenções no momento da nossa aula, né? Vai lá, professor. Fala, galerinha, muito bom dia para vocês. A galera tá aqui já, a Briane, dando bom dia para nós, tá bom? Isso é muito bom, certo? A participação de vocês, a gente fica bastante feliz, tá? Como o Briane falou, você sabe que a nossa aula ela tem um formato digital, certo? E a gente vem falando essa questão aqui do aplicativo, certo? Faz tempo, tá bom? E eu tô pedindo agora a ajuda de vocês, para que vocês possam compartilhar essa ideia do aplicativo com os seus coleguinhas de classe. Manda lá no grupo deles, manda para a gestão compartilhar com os alunos, para que cada vez mais a quantidade de alunos aqui ao vivo aumentem, certo? Consequentemente, a participação também de vocês, tá? Billy vai colocar aí 2 QR Codes aí na sua telinha, vai aparecer, tá? Você vai pegar o seu celular, vai colocar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, e aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativos, certo? E lá você vai colocar lá, você vai fazer o download do aplicativo e lá ele vai pedir o seu login e sua senha. O seu login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E aí você tem acesso aqui, ó, junto com o Carlos, junto com a Isabelle, junto com a Tamara, junto com a Ana, junto com a Isabelle, certo? Você vai ter acesso aqui para participar com a gente aqui da aula, mandar seu comentário, mandar a sua dúvida, tá bom? Então, compartilhe essa ideia, certo? Você que está nos assistindo aí ao vivo, através da televisão, tá? Faz o download aí do aplicativo para compartilhar aqui e participar aqui da aula com a gente. Eu vou voltar agora com o Briane. Olha aí, né? Pedro comentou que já tem um montão de gente logada. Esse 7º ano, gente, é muito massa, né? Participa das aulas, traz os comentários, sempre coloca uma ou outra resposta dos desafios que a gente coloca aqui. Então, é muito massa que a gente consiga ministrar uma aula e, ao mesmo tempo, perceber que existe, sim, gente do outro lado aí assistindo a nossa aula, interagindo e que a gente consegue tirar essas dúvidas, tá certo? Então, a ideia do aplicativo é fazer com que a aula fique cada vez mais dinâmica, né? Que a gente consiga, de fato, fazer uma aula que funcione, tá bom? Que vocês sejam ativos dentro dessa aula, tá bom? Dando continuidade aqui, lá no chat você pode colocar os seus comentários normalmente, né? O pessoal está esquecendo de colocar qual é a escola. E é importante que a gente identifique de onde vocês estão falando, né? A gente já consegue identificar aí ao longo, né, desses dias, utilizando o aplicativo, escolas que são bem assíduas, né, professor? Dentro do aplicativo Isso e mesmo. tal, né? Trabalhando aqui junto com a gente. Então é massa que a gente tenha essa frequência, tá bom? Olha, falando sobre o YouTube, né, a gente já está com quase 9 mil inscritos lá no canal. E assim, depois que a gente começou com o aplicativo, a gente vem percebendo que a quantidade de comentários lá está diminuindo. O que é interessante porque vocês estão podendo fazer isso aqui. Mas a gente sempre está olhando os comentários porque de repente você está assistindo a aula depois ou você está fazendo uma revisão.
E é para isso que o canal serve, gente, para que você consiga, de repente, perder uma aula, ou então a gente mencionou um conteúdo dentro daquela aula que você precisa rever, que você percebeu que está com dúvida. Dá uma olhadinha lá no canal, a playlist da turma de vocês e das outras turmas, né? Tem todas as aulas que foram ministradas até agora. Você pode dar uma olhadinha lá e revisar os conteúdos, tá bom? É bem importante que vocês fiquem nesse fluxo, né? De repente você tem aí a dúvida de uma ideia que poderia ser do 6º ano e por que não visualizar um vídeo, uma aula que já está lá, tá bom? Então, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a área. O professor Tiago aqui já está pedindo para a gente dar o start. E, antes que eu esqueça, agradecer aqui a presença da intérprete, né, Jéssica, que está aqui com a gente, fazendo a tradução da nossa aula, né, simultânea para a língua brasileira de sinais. E, gente, eu falei na aula do 6º, e para vocês do 7º conhecerem, Jéssica, ela ama matemática, né, não, Jéssica? Então, vamos dar continuidade aqui, né, começar a falar um pouquinho sobre a ideia de áreas. A gente vai fazer uma revisão básica, porque a gente já trabalhou um pouquinho de áreas aqui, mas a gente vai levantar alguns questionamentos para vocês. Por isso que eu pedi lá no comecinho para você já se organizar com seus materiais e começar fazendo as observações, tá certo? O professor Tiago colocou aqui para mim uma informação da qual eu, professora Briane, que não tenho essa aptidão pelo futebol, não conhecia, né? Ele está dizendo aqui que um campo de futebol, esse especificamente, tem 8.250 metros quadrados. E o número já é grande e você pensa, poxa, é muito metro quadrado, né? Eu já penso logo assim. Mas qual é a referência para a gente ter essa ideia de o que é um metro quadrado, né? Quando aquele 2 aparece ali em cima do m, a gente está colocando aquele m elevado ao quadrado. A gente já viu aqui um pouquinho a ideia de potência. E quando eu tenho o 2 ali em cima, significa que a gente está fazendo a multiplicação de um número com ele mesmo. Nesse caso, da letra com ela mesma. Então, metros com metros dá metro quadrado. Mas até aí, Briane, é um negócio que a gente não tem ainda esse domínio dessa letra elevada ao quadrado. O que é que significa, então, esse número? Qual é a referência que a gente vai ter para perceber, ou pelo menos para imaginar, qual é o tamanho, de fato, desse campo de futebol? A não ser quem já foi presencialmente e visitou um campo de futebol, né? A gente tem essa percepção, o quão grande é o campo de futebol. Cabe todos os jogadores, cabe árbitro, cabe barra, cabe um montão de coisa ali dentro. Só que a gente precisa entender a dimensão disso, né? Quando a gente começa a falar desses comprimentos, dessas áreas, a gente vai ter essa relação entre essas medidas. E é hoje que a gente vai estar olhando de que maneira esse cálculo daí dá essa ideia pra gente, do quanto cabe, né? Da área que a gente de fato tem ocupada, nesse caso pelo estádio, tá certo? Então, quando a gente observa ali metro quadrado, a gente começa a pensar qual é a referência que a gente vai ter para calcular essa ideia de metro quadrado, tá bom? Em outra aula aqui do 7º ano, eu trouxe para a gente comparar uma fita métrica, tá? Olha aí o YouTube de novo, né? Trazendo para a gente essa referência. Então, eu trouxe aqui uma fita métrica. Vocês podem dar uma olhadinha lá na playlist. E eu deixei bem pertinho, dei até um susto em Billy, deixei bem pertinho da câmera para que a gente conseguisse ver quanto que era 1 milímetro, quanto que era 1 decímetro. E aí a gente foi vendo as medidas crescendo para ter essa referência, né? E aí, ó, como eu coloquei para vocês, eu tenho aqui metro quadrado agora, tá? Mas se a gente está utilizando o metro quadrado, esse quadrado é um quadrado mesmo? É a figura geométrica quadrado? A gente pode pensar, professora, também, uma vez que a gente já trabalhou com essa noção de potência atrelada à geometria, né? Como é que a gente chama? A gente chama quadrado, porque a gente consegue fazer o mesmo comprimento na linha e na altura, né? Na largura e na altura, e a gente vai ter, de fato, um quadrado sendo formado, atrelado ao valor de quadradinhos que a gente teria ali dentro. Você que assistiu a aula de potência deve lembrar desse exemplo que a gente trabalhou, tá certo? Mas vamos entender melhor por que essa referência acontece de metro quadrado. Então, a gente tem aqui, de fato, um quadradinho, apareceu aí para vocês agora, e esse quadradinho aí vai ser a nossa referência. E essa unidade de medida que está aparecendo ali, metro, o que ela quer dizer para a gente? Ó, vamos ver se aparece. Apareceu ali uma carinha perguntando, né? A gente vai utilizar esse quadrado como se fosse um padrão de representação. Um padrão onde a gente vai utilizar esse quadradinho e verificar quantos quadrados desse cabem dentro daquele campo de futebol. É um exemplo, tá?
E esse quadradinho vai ter dimensões de 1 metro. Pronto, chegamos onde eu queria. A gente está utilizando o metro quadrado porque a gente está representando através do padrão, onde a quantidade de quadrados que a gente consegue, que tem dimensões de 1 metro por 1 metro, todos os lados do quadrado aí medem 1 metro. E aí a pergunta, né, na verdade a associação que a gente faz é quantos quadrados de 1 metro de largura e comprimento, né, de largura e altura, dependendo da perspectiva que a gente tem, a gente vai conseguir colocar naquele espaço onde a gente tinha ali o nosso campo de futebol, entende? Então, quando a gente começa fazendo essa ideia de comparação, basicamente a gente está utilizando esse quadrado, que tem essas dimensões de 1 metro, e a pergunta básica é, quantos quadrados desse vai caber dentro daquele estádio, tá certo? Por isso que a gente chamou isso de padrão. Só que quando a gente percebe o quadrado, e inclusive está pintado na região interna, né? Ele tem um espaço ocupado. Tiago já fez aqui o comentário em outro momento. Quando a gente trabalha com essa palavrinha de espaço, a gente pode associar também a 3 dimensões, tá certo? Mas aqui a gente está usando a forma plana do quadrado, né? E o espaço ocupado é o que a gente vai chamar de área ocupada, né? Essa parte toda pintadinha aí dentro, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O metro quadrado vai ser referência a esse quadrado com 1 metro de distância, né, aí de larguras e alturas. E aí a gente vai utilizar metro quadrado por 2 motivos. O primeiro motivo é que é o metro quadrado, que forma um quadrado, né, já é a primeira referência. E a segunda ideia é que a gente vai ver mais na frente o cálculo dessa área sendo realizado. De que maneira a gente consegue fazer esse valor aparecer, independente do tamanho que a gente esteja medindo aí. No caso da gente, a gente está fazendo usando como base a nossa... Ai, gente, o estádio de futebol. Toda vez estou esquecendo dessa palavra, tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. No caso do estádio, eu acabei de falar, né, do campo de futebol, a gente viu no comecinho que o Tiago já tinha colocado para a gente 8.250 metros quadrados para essa região. O que é que significa dizer? Significa dizer que aquele quadradinho que a gente utilizou como padrão, que é de 1 metro quadrado, dentro desse espaço ocupado aí, cabem 8.250 quadradinhos desse. A ideia de relacionar com esse padrão, né, com esse espaço ocupado, é que a gente consiga perceber a quantidade de quadradinhos que caberiam ali. Então, o que a gente começa a pensar? Se eu começar a espalhar esses quadradinhos aqui dentro desse espaço, eu vou conseguir colocar exatamente 8.250 quadradinhos desse. É a primeira ideia de área. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pensa sobre isso, tá? Eu vou passar aqui rapidinho a palavra para o professor Pedro. Antes disso, né? A gente tem aqui algumas unidades de medidas, mas eu vou passar para ele rapidinho e volto para cá para a gente comentar sobre a diferença dessas dimensões, tá certo? Lembra da aula que eu falei que a gente fez a comparação de milímetro, de centímetro, de metro? Então, essa daqui vai ser uma aula em que a gente vai precisar daquela referência. Deixa eu passar aqui pro professor rapidinho para ele fazer os comentários dele, tá bom? Galerinha, lembra sempre da construção do conhecimento, tá bom? Briane está falando aqui da ideia em relação à área, tá? E ela está falando de um plano com 2 dimensões, tá? Quando ela fala de um quadrado de lado 1 metro, certo? Esse lado aí, esse quadrado ele tem 1 metro de lado, mas todos os lados são iguais, né? Então ele tem 1 metro por 1 metro. Então a gente está analisando aqui 2 dimensões, certo? Então quando a gente faz o cálculo da área desse quadrado ou da área de qualquer outra figura, como por exemplo o campo de futebol, se fosse um de vôlei, aí você não ia esquecer, né, Briane? Eu não. Mas como é de futebol, né? Aí ela está esquecendo. Justamente. Então, quando a gente fala de uma área, de um campo de futebol, a gente tem aí o quê? A gente tem aí 2 questões voltadas para as 2 dimensões que a gente viu referente ao quadrado que Briane citou. Então, sempre tenta associar a essas ideias, certo? Quando foi falado de medidas de comprimento, aí falaram que tal comprimento da distância de uma cidade até outra é de 7 quilômetros. Não tinha nada de quadrado, porque a gente estava falando de comprimento, de distância, de uma única dimensão. Já agora, na questão de área, a gente está falando de
duas dimensões, certo? Então, quando a gente tem aí duas dimensões, a gente vai ter que pegar esses elementos aí e elevá-lo ao quadrado. Então, a gente vai ter o metro quadrado, vamos ter o quilômetro quadrado, todas as dimensões de medidas de comprimento. Agora, para medidas de área, a gente vai colocar um expoentezinho lá, um 2, indicando que estamos falando de área, certo? Então, sempre tenta ter essa noção aí dessa ideia voltado para grandezas, tá bom? As grandezas de área, certo? Que também é uma evolução, como se fosse um Pokémon. É uma evolução, certo? E aí, a gente está falando aqui da questão voltado para a ideia de área, tá bom? Quem está aqui participando com a gente é Tamara, Ana também está participando aqui, certo? O sinal tinha caído aí, foi, gente? Temos Mirela também, certo? Então, participem aqui, mandem suas dúvidas. Estamos sempre associando essa temática aí para a questão do dia a dia, certo? Para que você tenha um entendimento melhor. E Briane vai dar continuidade, então você vai ter a noção aí, você vai ver a ideia de como é essa construção do conhecimento, tá bom? Bom, gente, como o professor Pedro falou, né, a gente estava fazendo aqui a movimentação de comprimento agora para a área, né, pensando aí nesse crescimento do conhecimento, mas Billy vai colocar aí grandão para vocês. Eu estou trazendo para vocês 3 exemplos de como a gente poderia fazer essas comparações. Claro que aqui no computador, né, na televisão, enfim, a gente vai ter aí essas medidas somente de maneira ilustrativa, né? Quase uma ideia de embalagem de brinquedo agora, meramente ilustrativa. Mas a ideia é que a gente consiga comparar os tamanhos, né, sendo diferenciados. Então, nessa televisão, ou nesse computador, no seu celular que está aparecendo aí para você, que você está assistindo, você percebe que, dependendo do tamanho do quadrado, eu vou ter uma quantidade diferente de quadrados para preencher esse espaço inteiro. Por exemplo, se eu pegar esse quadradão aqui, para eu preencher essa televisão, eu vou chutar, tá, gente? Vamos, hipoteticamente falando, que eu ia conseguir utilizar 6 e um pouquinho, né? Então, 2 aqui, ó, e colocar mais 2 quadrados desse para lá, mais 2 quadrados desse para cá, de modo a não conseguir nem preencher todo. Mas a gente tem uma quantidade maior de área ocupada por um único quadrado. Isso acontece quando a dimensão que a gente está usando, né, a distância que a gente está usando, tem uma unidade muito grande. Aqui a gente está usando 1 quilômetro por 1 quilômetro de largura e altura. Então, a gente está conseguindo formar um quadrado de 1 quilômetro em todas as suas dimensões, o que vai gerar 1 quilômetro quadrado. É engraçado que quando a gente fala essa medida, 1 quilômetro quadrado, eu estou pensando de fato na área ocupada. Mas como a gente está usando a representação do quadrado, você pode pensar, eita, é um quadrado porque é potência e é um quadrado porque é figura geométrica, né? A ideia, a beleza da matemática está aí, tá bom? A mesma ideia que se a gente conseguisse agora preencher com esse quadradinho do meio, como eu estou diminuindo o espaço ocupado, né? A gente tem agora 1 metro por 1 metro, eu tenho 1 metro quadrado, eu precisaria de mais quadradinhos para preencher toda essa TV que está aqui. E se eu tivesse a última unidade ali, tá, gente? A gente está colocando as principais unidades utilizadas, né? 1 centímetro quadrado, aí é que eu ia precisar de mais quadradinhos mesmo, né? Se eu quisesse preencher essa tela todinha, utilizando aqueles quadradinhos ali, com uma área menor, eu vou precisar de mais quadradinhos para fazer esse preenchimento, tá certo? Vamos avançar. Eita, aqui eu já botei Pedro para falar. Vamos para a próxima situação, né? E se, agora eu vou pedir tua opinião, Pedro. E se a gente tivesse um círculo? A aula toda está sendo construída com um quadrado. Aí o bicho pegou, né? Porque a gente está falando de quadrado, a gente está falando, pode falar também de retângulo, como foi a questão aí do campo de futebol. Isso. Certo? Mas será que a questão aí do círculo, será que se a gente calcular a área desse círculo aí, a gente vai encontrar a sua resposta em metro quadrado, em quilômetro quadrado, ou vai ser uma outra unidade de medida? Ou vai ser relacionado a comprimento? Será que aí a resposta vai ser em só metros? É para eu falar ou tu vai... Não, eu vou falar. Tá bom.
Vamos continuar aqui. Qual que é a ideia principal, né? Inicialmente, a gente tem aqui o estudo da área utilizando aí retângulos ou quadrados, como o professor mencionou. Quando a gente tem agora formas curvas, a gente começa nesse primeiro momento estudando de que maneira a gente poderia estimar esse valor. Para isso, a gente vai usar a famosa malha quadriculada, tá certo? Para verificar de que maneira a gente consegue estimar esse valor. Quando a gente utiliza a malha quadriculada, ela é formada, obviamente, por quadradinhos e dentro dela eu consigo desenhar de maneira a usar apenas quadrados para representar retângulos e o próprio quadrado, né? Posso desenhar quadradinhos pequenos ou grandes, posso desenhar retângulos pequenos ou grandes. E tudo que for preenchendo esse espaço, vai ser os quadradinhos da própria malha. Só que se a gente utilizar agora para representar uma forma curva, né, para colocar, por exemplo, a ideia daquele círculo aí no meio, eu vou ter que usar a unidade de medida, que a gente está utilizando ali, ó, 1 centímetro quadrado, né? Então, aqui, Tiago já deu a deixa para a gente. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro de altura e de comprimento. E se eu vou pegar um quadradinho só, ele vai ter área de 1 centímetro quadrado, tá bom? Só que, como eu falei, né, a gente vai ter essa representação para colocar agora o círculo. E quando a gente coloca o círculo, a gente deixa de ter a segurança de todos os quadradinhos preencher totalmente a área desse círculo aí, né? Ou vice-versa, do círculo ser preenchido por todos os quadradinhos. Se a gente olhar direitinho, Billy, dá para colocar grandão? Se a gente olhar direitinho, ó, gente, de propósito, o círculo, ele tá meio apagadinho para você ver os quadradinhos por trás dele. Então, se a gente olhar direitinho, ó, existem pedacinhos que são curvos que não preenchem de maneira completa um quadrado, né? Então, a gente não consegue, de fato, ainda, com o conhecimento que a gente tem até agora no 7º ano, dizer exatamente a área desse círculo. A gente pode começar a fazer algumas estimativas para trazer de que, qual seria, de fato, a área ocupada. Eu poderia contar a quantidade de quadradinhos que estão completos, eu poderia tentar completar um quadradinho que está incompleto com outro quadradinho que está incompleto, mas isso não dá segurança, né? Isso não dá certeza para a gente do valor dessa área, tá certo? Tiago aqui estimou para a gente que tem aproximadamente 48 centímetros quadrados aí por fazer essa contagem, mas nesse momento a gente ainda não está fazendo a aplicação de fato dessa área, tá certo? A gente está calculando aproximado pela contagem dos quadradinhos, tá certo? Agora, professor Pedro, me ajude aqui. Se a gente tiver esse tipo de figura, apesar de ser uma figura curva, de que maneira a gente poderia fazer a ideia da resolução dessa área, professor? Bom, pessoal, eu já me confundi muito com questões desse tipo, mas muito mesmo, que a gente tenta resolver esse tipo de problema separando aí as figuras e a gente não consegue enxergar, certo? Uma forma mais fácil da gente resolver esse tipo de problema, certo? Então, na minha época lá de ensino fundamental, de ensino médio, quando eu via essas questões de geometria, né, envolvendo área, calcule a área de uma região aí pintada, e aí a gente tinha dentro desses espaçamentos aí pintados, a gente tinha os pedaços brancos que não seriam necessários calcular, certo? A gente pode se confundir um pouco em relação a esses cálculos. Mas observe que na imagem lá de cima, bota aí, Billy, por favor. Na imagem lá de cima, a gente tem a metade de um círculo, né? E lá na imagem, lá na partezinha de baixo, a gente também tem a metade de um círculo que está branco. Então, eu poderia muito bem pegar aquele semicírculo que está lá em cima, certo? E colocar ele ali do ladinho. Aí, em vez de eu ter essa figura aí irregular, eu teria um retângulo que daria para contar aí a quantidade de quadradinhos e como cada quadradinho aí tem 1 centímetro quadrado, a gente conseguiria responder aí apenas contando, né? Conseguiríamos responder essa questão aí, Briane. Olha aí, tá vendo, gente? O professor Pedro já trazendo para a gente a ideia de resolução. De que maneira a gente consegue fazer o encaixe de maneira a conseguir uma figura onde a gente já tem certeza do cálculo dessa área, né? Aqui a gente tem de propósito uma figura que houve um corte aqui, ó, metade de um círculo, e é como se esse corte fosse colocado aqui em cima.
Para a gente fazer o cálculo dessa área, da figura do jeito que está, de repente a gente até consiga mais na frente utilizando algumas outras fórmulas. Mas a ideia agora é a gente perceber que a gente consegue retirar essa parte de cima e encaixar aqui. Ou seja, a gente vai completar esse retângulo até esse pedacinho aqui, ó. E aí a gente consegue fazer a contagem, né, da quantidade de quadradinhos que aparecem. 1, 2, 3, 4, 5, 5, mais 5 e mais 5, né? Então aqui a gente vai ter 15 quadradinhos de 1 centímetro quadrado, ou 15 centímetros quadrados, tá certo, professor? Isso mesmo. Vamos lá, então. Ó, gente, aqui eu tinha deixado... Menina, eu tô me antecipando toda vez. Tu tá falando toda vez. Fala Pedro e depois dá Depois um não recadinho fala pra falar. Cortando É na porque eu tora. coloquei ele para falar antes e agora apareceu o chat, gente. Vamos seguindo por aqui, tá certo? Bom, a gente utilizou essa referência, trazendo para cá a ideia de utilizar como padrão 1 centímetro quadrado, né, para que a gente consiga desenvolver as questões anteriores. A gente viu agora um exemplo de área em que a área precisava ser recortada, vamos dizer assim, né, para a gente encaixar em outro local e formar um retângulo ou um quadrado, que a gente vai conseguir contar os quadradinhos que estão ali preenchidos, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Quando a gente observa esse retângulo, o Bilito deixa grandão de novo. Ó, nem precisa, esse cara sabe, rapaz, do que tá fazendo. A gente tem aí, ó, a ideia do retângulo, agora uma figura ocupando todos os quadradinhos em que a gente consegue de maneira completa, né, essa ocupação. E daí a gente consegue fazer a contagem de quantos quadradinhos tem dentro do retângulo, tá certo? E aí, mais uma vez, ó, aqui a gente tá observando 1, 2, 3, 4... E aqui eu estou observando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 4 linhas, né? Onde cada linha dessa é formada por 8 quadradinhos. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8. Então, a gente vai conseguir aí 32 centímetros quadrados. Aí a pergunta é, e se a gente tivesse de perceber esse tipo de comportamento para calcular a área de um quadrado, de um retângulo, utilizando esse raciocínio? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem 8, né? 8 quadradinhos na nossa base. Eu tenho 4 quadradinhos na nossa altura, ó. E aí, quando a gente multiplica o 8 vezes o 4, a gente tem o 32. A gente conseguiu hoje verificar essa forma de fazer a multiplicação e achar a área sem precisar, de fato, contar os quadradinhos, né? Se a gente tem aí uma forma que se encaixa perfeitamente na malha, utilizando essa noção do quadrado do retângulo, basta a gente pegar a quantidade de quadradinhos que a gente tem na horizontal ou no comprimento, e multiplicar pela quantidade de quadradinhos que a gente tem na vertical. No caso da gente aqui, a altura, tá certo? Tá bom, tô sabendo. A gente já está finalizando a nossa aula aqui, gente. Basicamente, a aula de hoje foi para a gente conseguir entender de que maneira a gente calcula essa área, tá bom? Aqui a gente verificou que multiplicando as dimensões de largura e altura, a gente consegue calcular a área. Não esquece, a gente tem aqui 8 centímetros e 4 centímetros, mas a área é centímetro quadrado. Preste atenção nessa unidade de medida. Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Professor, deixar Ana... Não, mentira! Ana e Luiz disse que matemática é o melhor e tá amando a aula. Ai, que massa! Tchau, gente! Gente, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.